Se todo ano no Halloween, as pessoas da sua cidade organizassem uma caçada a uma criatura bizarra, e quem finalizasse aquela coisa primeiro, ganharia um prêmio maravilhoso, ou seria finalizado tentando, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois esse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Rich tentando acabar com a criatura, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Jack Dentes de Serra em Colheita Sombria. Esse garoto está completamente ferrado, isso porque é Halloween, e assim como em todos os anos, quando a noite cair, o Jack Dentes de Serra vai se erguer do meio do milharal e tentar chegar até a igreja, mas isso não pode acontecer, portanto ele tem que ser detido, e cabe aos moradores da cidade fazerem isso, é matar ou morrer, pois desse lugar tem que se dar algo para receber algo ainda melhor de volta. E assim, o menino fica onde Jack sempre nasce, esperando o monstro se aproximar, enquanto outros o procuram no meio do milharal, mas quando o cara baixa sua guarda, a criatura aparece e o finaliza. Logo, alguns jovens liderados por Jim encontram o corpo do garoto completamente carbonizado e avistam um monstro no milharal. Motivado a ganhar o prêmio, Jim corre o mais rápido que suas pernas conseguem, e sua vontade de ganhar é tanta que ele persegue aquela coisa por um longo caminho, até chegar perto da igreja, onde um grupo de adolescentes a encurralam, e Jim a finaliza antes que qualquer um chegue perto, se tornando o ganhador. Com o monstro no chão, Jim abre o torso da fera e devora suas entranhas, que estranhamente parecem ser feitas de doces. Em seguida, todos fazem o mesmo, e com o rango terminado, eles erguem Jim para o alto, lhe parabenizando por concluir a caça. Ao fim da colheita, o líder da associação que gerencia esse evento, se é que dá pra chamar assim, presenteia a família de Jim com uma casa nova e luxuosa, e dá um carro de luxo novinho ao garoto, pois como ele era o vencedor, seu dever agora era sair pelo mundo espalhando a palavra da cidade. Então se inicia o baile da meia-noite em comemoração a mais um ano de colheita bem sucedido, e quando a festança acaba, Jim se despede de sua mãe e pai, e quase chora ao abraçar seu irmão Rich, que pede desesperadamente para que Jim o levasse, mas o jovem não pode por causa das regras. Com isso, o garoto entra em seu carro e segue a estrada para encontrar seu destino. Bom, analisando o que temos de informação até agora, a mais estranha delas parece ser que mesmo sendo finalizado, todos os anos esse monstro revive. O que é bem estranho de se pensar, já que alguma força sobrenatural provavelmente dá a vida a essa entidade, mas ninguém parece se importar o suficiente para descobrir a origem disso, mesmo que saibam exatamente onde o monstro nasce, no meio do milharal. Sabendo disso e tendo um ano para poder explorar a terra, a cidade deveria contratar pesquisadores, pedir a ajuda do exército, mas parece que os cidadãos ou até mesmo a gerência da cidade não querem que isso seja resolvido, tratando como literalmente uma grande noite, uma tradição digna de comemoração, mesmo que seja a noite onde grande parte de seus jovens sejam finalizados pela entidade. Analisando essa prática, também sobra uma dúvida importante. Caso finalizam um monstro antes que ele entre na igreja, a cidade é abençoada com prosperidade e boas colheitas, mas o que aconteceria se o demônio ganhasse? Quanto à criatura, aparentemente ela conta com uma força acima da média, mas nada muito impressionante. Já sua velocidade é outra história, conseguindo correr rapidamente por vários metros, de uma forma tão sorrateira que nem mesmo é ouvido por quem está em volta. O seu poder mais problemático parece ser a capacidade de soltar fogo pela cabeça. Ainda não dá para saber muito bem o alcance disso, mas podemos considerar a fera como um perigo, pois é como se um maluco extremamente rápido e forte tivesse um lança-chamas. Agora, falando dos combatentes, usar terno numa batalha dessas com certeza te deixa no drip, mas ao mesmo tempo faz com que você perca grande parte da sua mobilidade, o que é muito prejudicial levando em conta que o maior atributo na criatura é velocidade. O melhor a se fazer nessa situação era montar uma armadura improvisada para levar o mínimo de dano, sem impactar sua mobilidade, como usar daqueles trajes de jogadores de futebol americano, que tem ombreiras, capacetes e joelheiras. Assim você teria mobilidade e ainda estaria razoavelmente bem protegido, já que isso são materiais de fácil acesso, que poderiam prevenir uma grande quantidade de ferimentos e ossos quebrados. E sobre as máscaras, usar uma dessas à noite, próximo ou até dentro de um milharal é uma péssima ideia, já que ela vai praticamente anular a sua visão periférica e facilitar o trabalho da criatura de te rasgar no meio. Fora que seria melhor arrumar uma arma de fogo ao invés desse pé de cabra, pois a criatura parece ter total vantagem em um combate corpo a corpo, e como não estamos jogando Half-Life, uma shotgun ou uma pistola já ajudariam. A shotgun ainda seria de maior preferência, pois a fera tem que se aproximar para nos atacar, e em curtas distâncias a famosa 12 brilha, pois o objetivo final é abater o monstro. A forma como vamos fazer isso não importa. Um ano se passa, e vemos que Rich cresceu completamente revoltado depois da partida do seu irmão, mudando seu estilo e formando uma espécie de gangue com seus 3 amigos. Até que o Halloween se aproxima, faltando apenas 5 dias. Assim, todos os jovens que são forçados a participar e os voluntários são reunidos no ginásio da escola pelo oficial Jerry, que estava tentando de todas as formas convencer os jovens de que precisavam matar Jack Dentes de Serra, pois essa coisa nascia todos os anos em suas plantações, se preparando para destruir o estilo de vida de todos que moravam na cidade. Isso porque uma única vez o pessoal da cidade falhou em derrotar Jack, e isso resultou numa catástrofe, pois ao amanhecer uma tempestade de areia surgiu
surgiu e destruiu tudo, as casas, as plantações e até mesmo algumas pessoas, levando a cidade a um colapso. Portanto, Jack precisava ser detido antes da meia-noite, e para motivar os competidores, todos seriam trancados os últimos 3 dias em seus quartos, sem comida, para que a única forma de se alimentarem fosse comendo as entranhas doces de Jack. E aí um dos professores explica que o vencedor ganharia um carro de última linha novinho e dinheiro para viajar o mundo, como o Jim, que atualmente estava na Califórnia curtindo a vida. Nisso, alguns jovens que eram obrigados a participar dos desafios começam a zombar de Rich por ele ter se voluntariado para o evento, só porque seu irmão tinha ganhado no ano passado, já que isso era loucura, pois poderia levar à sua morte. Outros já não acreditavam nessa história, dizendo que o monstro era falso e que o policial Jerry pegava algum detento e o fantasiava para fazer o jogo em troca da liberdade. Mas Bud fala que isso não é verdade, pois quando tinha 9 anos viu a entidade do lado de fora de sua casa, mas os atletas não acreditam nele e começam a ofendê-lo, irritando Rich, que soca Riley. Só que antes de iniciar uma briga, Jerry o expulsa dali para não atrapalhar o restante da palestra. O problema é que o jogador lhe segue, e ao invés de encarar o maluco que estava sozinho, Rich decide sair dali correndo e se esconder no cinema, onde conhece Kelly, que lhe ofereceu uma pipoca enquanto o menino se escondia. Rich aproveita a deixa para perguntar um pouco dela, pois Kelly tinha se mudado recentemente, e era a primeira vez que ele via alguém de fora. E aí o rapaz pergunta se ela ia no baile da colheita, mas a garota informa que como era de fora, não foi convidada. E aí o nosso galanteador fala que iria convidá-la quando ganhasse, 2 segundos antes de sair correndo da loja para não encontrar o jogador. Ok, algo de errado não está certo. Como que com tantos anos de tradição e adultos levando isso tão a sério, índices de mortalidade subindo, e sendo uma cidade extremamente pequena, podendo facilmente afirmar que todos ali têm algum parente ou até conhecido que já passou pela noite da colheita, pois todos estudam na mesma escola dos jovens que morreram, já que a cidade é tão pequena que só existe uma instituição de ensino. Então, sabendo de tudo isso, como é que ainda existem pessoas que não acreditam no monstro? Isso é praticamente um morador dos Estados Unidos dizer que não acredita em beisebol ou basquete. Não faz o menor sentido. E sabendo que seus filhos um dia iriam enfrentar aquela entidade, os pais poderiam prepará-los a vida toda para esse momento, ensinando os garotos a usarem armas de fogo, combates com armas brancas, treinamento intenso de resistência e artes marciais, tudo para que eles tenham alguma chance de sobreviver, pois mesmo que não ganhassem, voltar vivo para casa já seria uma vitória. E por falar em vitória, manter os jovens que vão lutar sem comer é uma burrice inimaginável, pois pensem comigo, deixar todos sem comida apenas faria os jovens ficarem fracos, e com o raciocínio debilitado, já que numa situação de fome, além da óbvia fraqueza que vai nos afetar na batalha, nossos instintos despertam nos deixando mais ansiosos, impulsivos e irritados. Isso por si só já seria problemático, já que todos devem estar em seu ápice físico e mental para enfrentar aquela coisa, e o simples fato de não estarem pensando direito faria com que tomassem decisões estúpidas, como entrar no meio do milharal onde a fera tem vantagem, que foi o que vimos acontecer no ano anterior. Outra coisa que deve ser observada é essa competição como um todo, pois toda essa cidade é muito estranha. O jovem vencedor dá à sua família a melhor casa e carro da cidade, junto com dinheiro suficiente para nunca mais precisarem trabalhar, mas ao mesmo tempo ele nunca mais é visto, e até agora não vimos sequer um dos ganhadores, sugerindo que quem vence nunca mais volta. Isso tudo somado ao fato de que ninguém pode sair e entrar na cidade sem permissão, o que só torna tudo isso mais estranho, pois pensem bem, essa cidade tem literalmente um demônio de verdade que nasce todos os anos, e que sua chegada na igreja pode levar a cidade inteira à ruína. E mesmo assim, eles preferem colocar jovens do ensino médio para combatê-lo, ao invés de chamar as autoridades ou permitir que todos da cidade se ajudem, principalmente os adultos. Isso soa muito como um ritual bizarro de passagem, que só primogênitos antes da idade adulta devem passar. Além disso, nenhuma reportagem foi feita sobre isso, e a cidade parece estar isolada do mundo. Pensa em quanto a cidade não ganharia com uma reportagem de um demônio real. Os líderes parecem realmente querer manter tudo isso em segredo do mundo, mas por quê? Em seguida, Rich sai com seus amigos para dar uma volta, e vão em uma lojinha comprar refrigerantes e roubar cigarros, até que o dono começa a perguntar para Rich como seu irmão estava, deixando o menino muito incomodado, que paga as bebidas rapidamente e vai embora. E nesse momento, em cima do balcão, podemos ver uma foto que dizia nunca mais, simbolizando o dia do incidente, e mostrando o quanto a população sofria lavagem cerebral para matar aquela coisa. Enquanto andavam na rua, os garotos ouvem a sirene do toque de recolher. É aí que Bud fala que tinha que voltar para casa imediatamente, mas seus amigos falam que isso era besteira, e tentam convencê-lo a ir fumar com eles. Ao ver que não iam conseguir, o grupo deixa o garoto para trás, e vão até perto do milharal para fumar e conversar. Então, Mitch tenta convencer Rich a participar da colheita, para provar a si mesmo que podia fazer as mesmas coisas que Jim. Assim, seus pais iriam parar de lamber o chão para que Jim passasse. Além disso, Rich era mais rápido que Jim, e poderia alcançar a fera facilmente. Assim, os dois podiam voltar a ser vizinhos, já que o ganhador poderia pedir o que quisera. Isso faz o garoto realmente considerar essa opção, mas o maior problema seria convencer seus pais a deixá-lo participar. Então, eles decidem ir para casa antes que ficasse muito tarde, e passam pelo milharal, que era uma propriedade privada, ou seja, nenhuma pessoa comum
um poderia entrar ali. Em sua casa, Donna, a mãe do garoto, informa que ele recebeu uma carta de seu irmão, que agora estava em Nova Orleans, e ele até mesmo pergunta se Jean só mandou isso. Só a carta, sem qualquer foto dele, e os dois ignoram falando sobre outros assuntos, como o fato de Annie, a ex-namorada de Jean, ainda amá-lo e esperá-lo. É aí que o rapaz conta que estava querendo participar da colheita, o que obviamente não deixa seus pais nada felizes. Dan tenta convencer seu filho a não fazer isso, pois além de perigoso, Jean já tinha ganhado, e uma família não podia ganhar duas vezes. Só que o garoto insiste, levando um tapão na cara. Nesse mesmo instante, Dan se arrepende e implora que seu filho se sente. Mas o garoto fala que era esperto e iria competir de qualquer outra forma, e ninguém poderia impedi-lo. Com isso, ele vai até seu quarto e foge pela janela, indo até a casa de Annie, mostrando que os dois compartilhavam da dor de perder Jean, conversando sobre como também queriam estar com ele. Durante a noite, vemos uma pessoa indo até o meio do milharal, onde tinha uma pilastra gigantesca, e colocando um corpo morto amarrado lá, finalizando com uma abóbora em sua cabeça, parecendo que eles preparam um monstro, criando aquela coisa a partir de um ritual bizarro. Ok, quanto mais tempo passamos nessa cidade e descobrimos seus costumes, mais estranho tudo fica. Primeiramente que tem um demônio que renasce todo Halloween, e por isso vários jovens entram em um Battle Royale, cujo vencedor é quem finalizar a criatura, e o prêmio consiste em muito dinheiro e uma vida perfeita para sua família. Mas o ganhador nunca poderá aproveitar isso, já que deve sair da cidade e aparentemente não pode voltar. E nenhum de seus familiares também pode ir vê-lo, já que nenhum morador pode sair sem a permissão do governo local, fazendo tudo soar mais como uma seita macabra do que uma cidadezinha do interior. Como se não fosse suficiente, ninguém de fora parece ser bem-vindo, e quem tem a permissão de morar no local parece ser banido de todos os eventos. Como se isso não fosse estranho o suficiente, ainda temos o fato de que mesmo com uma maldição que pode destruir toda a cidade, nenhum adulto ou autoridade armada intervém para ajudar os garotos. Na verdade, todos se trancam em casa e deixam que seus filhos sejam finalizados, sendo que caso percam, é a cidade inteira que vai ser destruída, o que é bizarro, já que o desafio é apenas finalizar o monstro, e não parecem ter regras para isso, ou elas não foram ditas por alguma razão obscura. No dia seguinte, Rich sai para caminhar um pouco, até que é pego por Riley, que o espanca, deixando claro que Rich não era ninguém, além de irmão do grande Jean que venceu a noite da colheita. Depois dessa surra, o garoto vai para casa e encontra uma carta de seu irmão no correio, o que ele achava estranho, já que foi exatamente disso que ele reclamou na noite anterior. Na carta, Jean apenas lhe desejava feliz aniversário e pedia que ele deixasse o like no vídeo do Derrotando Filmes para ajudar o canal a crescer, além de mandar uma graninha para ele virar membro do canal e conseguir ver os vídeos antecipadamente. E aí ele tenta convencê-lo de não participar da competição, pois ganhar não era tão legal quanto parecia, e mesmo que já tivesse viajado o mundo, tudo que Jean queria era voltar para casa e se casar com Annie, vivendo o resto da sua vida na cidade. E por fim ele aconselha seu irmão a fazer o mesmo, pois ele tinha de cuidar de sua mãe e pai. Sem acreditar nas palavras que leu, o garoto se cansa de tudo e rouba um carro, dirigindo a toda velocidade até a saída da cidade, mas é interceptado por Jerry, que lhe manda sair do carro. Porém, Rich tenta escapar da prisão e é nocauteado pelo guarda. Na noite daquele mesmo dia, enquanto Rich estava a mimir, os outros jovens da cidade foram trancados em seus quartos, passando fome e sede por longos 3 dias, virando literalmente máquinas de matar. A fúria e fome consomem suas mentes, e quando as portas se abrem no dia do nascimento de Jack, todos saem correndo para as ruas, prontos para caçarem aquela coisa. Em paralelo, alguém vai até o milharal e enfia doces no corpo que tinha pendurado, e pouco tempo depois, o monstro desperta, dando início à caçada. Enquanto essa loucuragem acontecia, Rich finalmente desperta de seu soninho com seu pai lhe encarando, e assim que percebe que já estava no dia da competição, seu pai até tenta impedi-lo de ir, pois já sabia o que lhe aguardava, mas o garoto o empurra. Só que quando sai do quarto, ele avista sua mãe lhe oferecendo biscoitos e tentando fazer de tudo para mantê-lo em casa, chegando a implorar a ele. Mas o jovem não lhe dá ouvidos e sai de casa indo de encontro aos seus amigos. E aí, com o time reunido, Mitch lhes entrega suas máscaras e o esquadrão sai para caçar a fera, na lata velha do Mitch. Ok, todos os jovens já sabiam sobre a competição, que dias seriam trancados no quarto e a forma que iriam ser tratados, como animais em cativeiro. Portanto, todos deviam se preparar escondendo comida em seus quartos durante a noite em lugares menos óbvios possíveis, como embaixo do assoalho, dentro do colchão ou até mesmo esconder algo em suas próprias roupas ao decorrer do dia. Isso já ajudaria demais, já que quem conseguisse estaria em óbvia vantagem em relação aos seus adversários, que estariam fracos e com a mente abalada. Agora, quanto a essa fuga fracassada do Rich, o forte desse menino definitivamente não é a mente, já que ele poderia ter simplesmente ficado dentro do carro e atropelado o policial enquanto ele se aproximava, ou esperar o homem chegar perto e tentar desarmá-lo. E sabendo que havia esse bloqueio na estrada, Rich poderia tentar ir caminhando pelo mato à noite, pois veículos são mais fáceis de detectar. E claro, tem também o fato de que só Jerry é responsável por parar as pessoas que tentam fugir. Ou seja, se passar por ele, Rich está livre. Tudo que ele precisaria levar seriam suprimentos, pois a cidade mais próxima deve ficar a algumas dezenas de quilômetros de distância. No meio do caminho, Bud começa a se lembrar de quando viu Jack pela primeira vez, e seu trauma lhe faz ficar completamente
submerso em seus pensamentos, até que Mitch atropela a criatura, fazendo o jovem ter que parar o carro bruscamente, que por ser uma bugiganga ambulante, para de funcionar na hora. Com isso, eles saem do carro para checar se tinham batido a fera, porém não encontram o corpo, apenas pegadas e um rastro de doce seguindo para o milharal, que os garotos comem que nem animais, já que passaram 3 dias sem nada. Mas Bud fica atento aos arredores, avistando a fera se erguendo no meio do milharal, e aí todos vão até lá para tentar finalizá-la, achando que seria fácil. Mas um deles é derrubado pelo monstro e é partido ao meio. Nisso, Bud corre para tentar ajudar o amigo, deixando Rich e Mitch sozinhos. A dupla tenta escapar, porém Mitch tem parte de sua cabeça arrancada, deixando Rich sozinho. Nesse momento, o monstro se aproxima dele gritando e fazendo o rapaz sair correndo sem olhar para trás, largando sua máscara e indo até o meio da plantação para se recuperar do que acabou de ver. Porém, lá ele se encontra com Kelly, que lhe pede para fazer silêncio, pois tinha algo se aproximando. Só que era apenas Bud que sobreviveu ao ataque e estava completamente traumatizado. E ao notar onde estava e ver a estaca onde o monstro foi criado, ele sai correndo, deixando novamente seus amigos para trás. O coitado corre para sua casa, implorando para que seus pais o deixassem entrar, mas os dois não podiam fazer isso, e mesmo aos prantos, o casal ordena que ele volte para a luta, e lhes deu orgulho. Sem ter o que fazer, Bud se senta na escadaria de sua casa em choque, até que um garotinho da rua lhe avisa que o Jack estava atrás dele. Numa última tentativa de sobreviver, o menino corre até onde era o esconderijo de alguns de seus colegas que não queriam lutar, e implora para que eles lhe deixem entrar, mas os garotos se recusam, pois não tinham mais espaço, além de que a fera estava lhe perseguindo. Porém, um dos rapazes fica com dó e abre a porta para tentar resgatar Bud, dando de cara com a criatura que finalizou o coitado, e aí ela entra no esconderijo, acabando com todos que estavam ali, de uma maneira bem brutal. Bom, eu sei que eu já disse isso anteriormente, mas todos deveriam procurar uma forma de conseguir armas de longa ou média distância, ao invés de armas corpo a corpo, pois já vimos o quão rápido é essa criatura, e aparentemente a cada ciclo de renascimento a fera parece ficar mais forte, já que o monstro do ano passado não tinha tanta força, e garras tão afiadas a ponto de partir um ser humano no meio com tanta facilidade. E podemos somar as suas características a uma resistência acima da média, pois a fera foi atropelada e continuava intacta, podendo correr como se tivesse sido atingida por um ursinho de pelúcia. Rastrear as pegadas foi uma coisa ótima para saber mais ou menos a direção e posição do monstro, mas entrar no milharal já foi uma burrice completa. Primeiro, porque sua visão da fera ficaria diminuída, pois o monstro consegue se camuflar facilmente no meio do milharal. Segundo, que se aquela coisa acendesse sua cabeça de tocha e começasse a queimar tudo, os jovens ficariam presos perto de um incêndio, e poderiam acabar sendo finalizados pelos gases tóxicos da fumaça. O melhor a se fazer era invadir algumas lojas para conseguir armas melhores do que um garfo forcado, e juntar materiais para fazer armadilhas, pois todos sabiam exatamente o local para onde o monstro iria, a igreja, e devem conhecer a cidade com a palma da mão, já que moram ali há anos, e vivem vagabundeando pelas ruas. Portanto, eles devem saber os caminhos mais rápidos e de fácil acesso até lá. Os materiais usados poderiam variar de coisas mais simples até ferramentas mais difíceis de se encontrar, como fios de nylon amarrados em pontos estratégicos, e pregos ou armadilhas de urso escondidas no mato. Tudo isso já deveria ser o suficiente para incapacitar a criatura. Quanto a Bud, se ele queria ficar seguro, seria bom se afastar completamente da cidade, se escondendo no milharal ou em algum celeiro da região, pois se a fera ia para a igreja, é óbvio que teria que passar pelas ruas da cidade, e ficar exposto nesses locais é horrível. Quanto aos meninos do bunker, era indispensável manter a porta fechada e nocautear quem tentasse abrir, pois se a fera entrasse seria o fim de todos, pois eles já sabiam que o monstro estava perseguindo Bud. Voltando para Rich, ele implora para Kelly não ir de encontro à fera, pelo menos não sem uma pistola ou qualquer arma de fogo. Porém, como nenhum dos dois tinham isso, ambos concordam em se ajudar para que pudessem dividir o prêmio e ter a sua liberdade, já que ambos não podiam estar na competição, e estavam lutando contra as estranhas regras dessa cidade. E aí, Rich bola um plano perigoso e vai até uma casa aleatória junto com a garota, pedindo que ela fique de vigia enquanto ele resolvia umas coisas. Então ele invade a casa pela janela, e assim que o rapaz entra, Kelly vê Dan se aproximando de carro completamente desesperado, batendo na porta daquela casa enlouquecidamente. Porém, como ninguém atende, o homem vai embora. Nesse momento, Rich aparece entregando um punhado de cervejas para a garota e mostra que tinha pegado uma pistola. Assustada, a menina pergunta de quem era essa casa, e Rich conta que era do policial Jerry. Com uma arma em mãos, os dois saem para caçar, e vem o oficial entrando em uma casa para forçar o garoto que se escondeu lá a lutar contra o Jack. E vendo uma grande oportunidade, o rapaz vai até a sua viatura fazendo ligação direta, roubando o veículo. Ao ver isso, Jerry atira no carro tentando pará-lo, mas falha miseravelmente. Um tempo depois, a dupla ouve no rádio que Jack foi avistado no centro da cidade, e vão correndo até lá. Mas quando chegam, os dois veem algo bizarro. Todas as crianças estavam loucas por causa da fome, invadindo confeitarias e lojas que tinham comida. O problema é que o açougueiro decidiu ficar na frente de sua loja tentando afastar os garotos a todo custo, para evitar o prejuízo. Mas mesmo abatendo alguns deles, os loucos estavam em maioria, e conseguem derrubar o cara, lhe finalizando brutalmente
corrente e entrando no açougue. Distraídos com isso, Rich e Kelly não percebem a aproximação dos atletas, que fazem Kelly de refém, mas dessa vez Rich não estava para brincadeira, e assim que Kelly consegue se soltar, ele aproveita a distração para derrubar Riley e salvar sua amiga. Em seguida, Kelly se vinga pegando um taco e deixando ambos inconscientes, conseguindo sair dali bem e com um pingente de competidor dos garotos. Bom galera, toda essa situação poderia ter ocorrido de uma forma muito mais segura se ao invés de sacar a pistola só no fim do conflito, Rich tivesse apontado a arma para os garotos antes, ameaçando atirar caso não soltassem a menina. Fora que vendo como a cidade estava um completo caos, o melhor a se fazer é evitar zonas populosas, já que Kelly e Rich estão competindo contra as regras, e é bem provável que isso revolte os jovens, fazendo com que eles sejam perseguidos e finalizados por uma multidão de adolescentes esfomeados. Enquanto esperam novidades sobre a localização de Jack, eles ficam na viatura conversando sobre o passado e vendo o que descobriram. Então, Rich conta que a Associação da Colheita era dona de tudo na cidade, e por alguma razão ninguém poderia sair dali sem pedir a permissão deles, fora a quantidade absurda de regras e toques de recolher que eles impunham nos cidadãos. Além das regras da noite de colheita, onde o vencedor saía da cidade por alguma razão e nunca mais seria visto, pois seu irmão tinha simplesmente desaparecido, o que era estranho, já que ambos eram grandes amigos. Nisso, ele pergunta de onde Kelly tinha vindo, e a garota conta que seu pai morou na cidade há muito tempo atrás, mas nunca falou nada sobre a cidade, apenas que nunca mais queria voltar. Mas quando a guerra veio, muitos homens viram nisso a oportunidade de sair da cidade, já que todos os municípios deveriam fornecer soldados ao estado. Seu pai foi lutar, e ao fim da guerra ele se estabeleceu em outro lugar, casou-se com a sua mãe e teve a garota. Mas infelizmente ambos morreram em um acidente de carro, e Kelly foi forçada a ir morar nessa cidade com a sua tia. Porém, a conversa deles é interrompida quando alguém chama no rádio da polícia, dizendo a última localização onde Jack foi visto. E vemos que na delegacia, a moça do rádio na verdade estava ajudando Jerry, pois já sabia que os jovens tinham roubado a viatura, e estava fazendo isso para atraí-los. Quando a dupla chega no local, eles encontram os restos dos últimos garotos que tentaram enfrentar Jack, até que vem a fera se aproximando. Com isso, Rich saca sua arma, se preparando para atirar, mas assim que percebe que aquela entidade usava o cinto favorito de seu irmão, isso o faz travar, e Kelly ataca a fera, tentando salvar seu parceiro, mas é derrubada com um único golpe. Em poucos segundos, um dos residentes daquele lugar aparece armado, espantando o monstro e expulsando as crianças dali. Ao voltar para o carro, Kelly pergunta por que o garoto não tinha atirado, mas ele só conseguia pensar em como era estúpido. Porém, antes dele contar o motivo, Jerry aparece rendendo o menino. Ele grita com Rich, até que vê Kelly no carro e começa a gargalhar, contando que conhecia seus pais e que eles tentaram fugir como Rich estava fazendo. Mas Jerry os encontrou e eles se arrependeram disso. Irritada, ela bate no policial e Rich tenta desarmá-lo, mas o homem dispara, fazendo Kelly ficar surda momentaneamente. Vendo que sua amiga estava em choque, Rich golpeia Jerry e os dois saem correndo dali. Bom, pelo visto não é só Rich que sofre com o QI limitado. Jerry também tem um problema semelhante. Afinal, quem é o louco que deixa seu carro destrancado numa cidade tomada por delinquentes malucos? O mesmo vale para o açougueiro, que ao invés de ficar exposto do lado de fora, o homem poderia ter se escondido dentro da loja, colocado alguma cortina para tapar sua vitrine e atirado em quem entrasse, já que os inimigos viriam afunilados, pois é um espaço mais apertado, facilitando para o homem se defender, e daria tempo para ele recarregar antes que alguém chegasse nele. Quanto a Rich, sabendo agora de toda a verdade, o garoto poderia aproveitar que Jerry estava ocupado cuidando de toda aquela maluquice. E eu acho que eles nem querem, depois de descobrir que o seu irmão na verdade é o Jack. Ambos podiam fugir juntos do Cadillac de seu pai e ir procurar uma vida melhor. Depois de toda essa confusão, Rich corre para sua casa para Kelly se recuperar e encontra sua mãe, que aparentemente tinha se entupido de remédios para ansiedade e estava completamente fora de si. Ele implora para a dona lhe ajudar a cuidar de Kelly, mas a mulher o ignora. Então ele decide confrontar sua mãe, perguntando quem eram os campeões da colheita de cada ano e o que aconteceu com eles. Mas Dona apenas diz coisas vagas. E aí ele questiona se sua mãe tinha escrito aquela carta para ele e todos os cartões postais, para que mais um de seus filhos não entrasse na competição. Mas Dona ignora e vai até a pia, pedindo para que seu filho acabe com tudo aquilo, pois ninguém aguentava mais. E aí ela crava uma faca em seu pescoço, sendo finalizada. Em paralelo, vemos o monstro indo até a antiga casa de Rich, onde entra em seu antigo quarto com várias inscrições na parede, uma delas ofendendo o policial Jerry, e a frase que Jim disse antes de sair: "Na estrada escura não tem placa de pare". O ódio do monstro é tanto que ele queima tudo, nos confirmando que aquela criatura realmente é o Jim. No outro lado da cidade, Dan vai de encontro a Jerry, dizendo que nunca vai fazer isso novamente, e saca uma arma para ameaçar o cara, pois tinha um limite para o que um pai podia aguentar. Mas o oficial diz que não estava nem aí, pois também perdeu sua família, já que seu irmão mais velho foi finalizado na tempestade de areia que ocorreu há anos atrás, e durou dias, tudo porque um pai não teve culhões de fazer o que era necessário. E se Dan fosse embora, ele e toda sua família seriam enterrados naquele milharal, pois faltava pouco para meia-noite. Com isso, Dan desiste da ameaça e aceita dar mais um de seus filhos. Em contrapartida, Rich e Kelly se sentam na
calçada para se recuperar, e a garota fala que ambos deveriam fugir, mas Rich se recusa, pois queria vingar seu irmão e sua mãe, ficando decidido a acabar com a competição. Ele resolve ajudar a criatura a chegar na igreja, pois se não houvesse um vencedor, ninguém seria sacrificado, e a cidade iria para o inferno, e entendendo a dor do rapaz, Kelly se oferece para ajudá-lo. Em paralelo, Jerry recebe uma ligação, dizendo que a entidade ateou fogo na antiga casa de seus pais. Percebendo que a entidade estava indo em direção à igreja, o homem dirige até lá, até que é parado por Riley, que conta sobre o monstro estar se aproximando da igreja, e aí uma casa ali perto explode em chamas. Faltando 15 minutos para meia-noite, Jerry decide que vai dar a vitória a Riley, e pede que ele entre na viatura lhe dando sua arma. Com a explosão, todos se direcionam até lá, e pouco tempo depois, Rich e Kelly chegam à igreja, sem saber por que ninguém estava ali. Sem ter o que fazer, os dois entram na igreja, onde encontram Dan sentado. Assim que vê seu pai, Rich o confronta, dizendo que ele sabe toda a verdade, mas Dan fala que não, e conta que até o dia da colheita estava feliz por seu filho, mas assim que a festa acabou, a associação contou a ele Dona a verdade. Porém, o casal não poderia fazer mais nada. Rich fala que eles poderiam ter fugido, mas Dan revela que seriam mortos, pois quem nasce na cidade está amaldiçoado, e se tentassem fugir seriam finalizados pela associação, que mandaria Jerry, seu assassino preferido. E por isso, Dan foi ali para parar o monstro e impedi-lo de chegar à igreja, pois assim mais ninguém da sua família teria que morrer. Porém, quando Rich lhe conta sobre a morte de Donna, o homem fica completamente quebrado, sem saber mais o que queria fazer. E seu filho diz sentir nojo dele, pois toda sua família iria morrer aquela noite por conta de um maldito dinheiro e de uma maldita casa. Então o sino toca, sinalizando que meia-noite estava chegando, e Rich se prepara para salvar seu irmão e acabar com esse jogo maldito. Bom, pessoal, sabendo de toda a verdade, Rich deveria ter pegado a arma de seu pai, já que ele é um completo frouxo, e definitivamente nem tentaria impedi-lo. Com isso, o garoto poderia roubar alguns carros da região e usá-los para fazer uma barricada em volta da igreja, dificultando a aproximação de veículos. E poderia se defender de tiros de mais algum jovem que por acaso possua uma arma de fogo. Além de que isso facilitaria a chegada de seu irmão nos portões da igreja, podendo usar a espingarda para qualquer um que se aproximasse tentando impedir, e a pistola para atirar em alguém a longas e médias distâncias. Saindo da igreja, Rich se vê frente a frente com o que uma vez já foi seu irmão, e chorando ele conta que sabia quem ele era, e lhe pede um abraço, dizendo que ficaria tudo bem. Mas antes que o monstro conseguisse se aproximar, ele é baleado por Riley, e Rich o segura em seus braços, tentando levá-lo até a igreja. E tentando ajudá-lo, Kelly desarma Riley e o derruba, mas Jerry intervém entregando a arma novamente ao garoto, e ordenando que ele finalize aquela coisa. Então o menino dispara, ferindo ainda mais o monstro, que cai gritando de dor. Nesse momento, todos se aproximam, e Rich implora para que Jean se levante, pois faltava muito pouco. Riley até se aproxima para finalizá-lo, mas Rich não permite, apontando sua arma para o garoto. E em um último ato, Jean pega a arma do irmão e aponta para sua cabeça, implorando para que ele acabe com seu sofrimento. E vendo que não tinha mais o que fazer, e não querendo que ninguém sofra o que ele irá sofrer, o rapaz dispara e tem de ver os outros garotos profanando o corpo do irmão para comer os doces. Depois desse ato, ele é levantado por todos, comemorando a vitória. Durante o banquete, Jerry se aproxima dizendo que não achava que ele iria conseguir, mas que agora Rich também era um herói, que seria lembrado por muitos anos. Com isso, o garoto se levanta e vai andando entre os olhares daqueles que sabem a verdade. Então ele chega até Kelly e pede para dançar com a jovem, cochichando em seu ouvido para ela arrumar as suas coisas e esperá-lo na encruzilhada. Sabendo que seriam seguidos, ela lhe entrega uma pistola, falando que mesmo se morressem no caminho, qualquer coisa era melhor do que apodrecer nessa cidade maldita. E aí os dois se beijam. Ao fim da comemoração, o rapaz pega seu cheque, a chave do carro e diz a mesma frase que seu irmão falou ao sair, indo em direção ao seu futuro incerto. No caminho ele pega Kelly e o casal vai em direção à saída da cidade. Em paralelo, Dan vai até Jerry, que estava pronto para ir caçar Rich. Ele tenta confrontar o cara armado, mas Jerry fala que a culpa disso tudo era dele, pois tudo que Dan tinha de fazer era segurar seu filho em casa por uma noite, mas não conseguiu, e agora Jerry teria que finalizá-lo. E com facilidade ele desarma Dan, que é um completo incompetente. Voltando aos nossos pombinhos, eles percebem que estavam sendo seguidos por Jerry, e Rich pede que sua amada se abaixe. Então ele dirige a toda velocidade, mas tem que frear ao ver uma máquina agrícola bloqueando a estrada, e aí Jerry lhe para e ordena que saia do carro. Sem ter escolhas, o rapaz beija Kelly e pede que ela vá embora caso ele não volte, e aí ele sai e é rendido, sendo levado para o milharal, onde Jerry diz que apesar de tudo, tem muito respeito por Rich, e só iria matá-lo por necessidade. Ao ouvir isso, o garoto saca sua pistola e atira em Jerry, que larga a arma com um choque e se ajoelha rindo. E Rich fala que ele finalizou seu irmão e os outros garotos para nada, mas o oficial conta que só fez o que tinha que ser feito para eles. E quando o menino lhe pergunta quem tinha mandado ele fazer essas coisas, ele responde que não sabia, e nem se importava, e é finalizado pelo jovem que se ajoelha no chão em desespero. E aí ele se levanta, e é acertado na cabeça pelo fazendeiro que preparava os Jack Dente de Serra, e o menino implora por sua vida, mas o cara não lhe ouve, e desacorda o garoto.
garoto, enterrando seu corpo vivo. Em seguida, ele tira o trator da estrada, e ao ver isso, Kelly começa a chorar, percebendo que seu amado não ia mais voltar. Pouco tempo depois, Dan aparece e liga o carro ordenando que ela vá embora antes que alguém lhe veja, e a menina xinga o cara e a cidade, dirigindo direto para sua liberdade. Um ano se passa, e vemos o fazendeiro preparando o corpo de Rich para a colheita, mas à grande noite, Dan vai até lá tirar seu filho daquele mastro. Nesse momento, o fazendeiro aparece, mas Dan o finaliza a sangue frio, mostrando que o choque da perda mudaram sua mente. Segundos mais tarde, Rich se levanta, e seu pai ordena que ele queime tudo, mostrando que iria ajudá-lo a acabar com esse jogo de uma vez por todas. Ok, Rich só falhou aqui por extrema burrice, já que Jerry não fazia ideia de que Kelly também estava no carro. Portanto, ao invés de ir sozinho, o jovem poderia ter dado a arma para a menina e pedido para ela atirar em Jerry assim que ele virasse de costas para o carro. Até porque a única coisa que estava impedindo eles de saírem era aquele veículo agrícola, mas como não choveu e a terra estava seca, era só contornar ele depois de finalizar o Jerry. Depois disso, sabendo que ainda seriam perseguidos, ambos podiam procurar uma delegacia ou encontrar os amigos dos pais de Kelly e informar tudo o que acontecia na cidade para as autoridades. Mas supondo que Rich de fato fosse sozinho, ainda não teria problema algum, pois Jerry abaixou sua guarda e foi finalizado facilmente. O problema é que Rich cometeu o mesmo erro e foi pego de surpresa, sendo que era muito provável que alguém além de Jerry tinha o seguido para garantir que o serviço fosse feito. Sabendo disso, o menino deveria ter corrido até o carro assim que acabou com o policial e dirigido o mais rápido possível para longe dali. Fala galera, esse foi como derrotar Colheita Sombria. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse perseguido pelo Slenderman, o que você faria? Quer descobrir o que essas garotas fizeram para sobreviver ao Homem Sem Face? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, cuidado com os eventos dos quais você se envolvem. Nem tudo é o que parece.